Estamos aqui para mais um episódio do Elas Podem, porque elas podem. Eu sou a hoster junto com a Gabriele Pedroso e estamos aqui para entrevistar a Camila. Mas antes a gente vai dar um recadinho porque é muito importante esse apoio que a gente recebe para fazer esse Elas Podem. Não é, Gabi? Então, para fazer acontecer tudo isso aqui, nós hoje gostaríamos de agradecer aos nossos patrocinadores, Geraldo, da Agronorte, em Rio Real, loja fornecedor de produtos agrícolas, máquinas e implementos e assistência técnica, o Laticínio Quero Mais, em Nossa Senhora da Glória, o melhor queijo e melhor manteiga do estado de Sergipe, a Via Mar Praia Hotel, do nosso engenheiro agrônomo Paulo Viana, na Orla de Atalaia. Gostaríamos de agradecer também ao Alex Duarte, do Sol e Mar Lavanderia Self-Service, aqui em Aracaju, e Salão Centro de Beleza do Ecledson, que fica ali no Salgado Filho, Aracaju. Então, muito obrigado pelo apoio. Sem esse apoio, não seria possível esse nosso trabalho, a continuidade desse nosso trabalho. Obrigada. Isso é um movimento muito importante, né? E aí, quando a gente tem esses apoios para esse incentivo a um movimento tão importante como o Mulheres do Agro Sergipano, então, muito obrigada a esses patrocinadores, né? E falando em Mulheres do Agro Sergipano, né? A gente tem aqui uma empresária, né, Gabi? Empreendedora, uma pessoa arrojada que é inspiração para muitas mulheres, né? A gente está falando simplesmente da pessoa que fundou o movimento Mulheres no Agro. Com certeza. O que será que a motivou, né? Como foi essa sua trajetória, pelo menos 20 anos de formada, Sim. né, no mercado de trabalho? Será que tem pouca história para contar? Vou passar o microfone para ela, E, Camila é, Costa. e aí, Camila, ó, um parabéns, né, um aplauso para você, porque eu entrei no grupo, né, faz 2 anos, e eu lembro dos primeiros contatos quando eu comentei com a Camila, e a gente foi trocando muita ideia, e eu já fiquei apaixonada pelo grupo, né? E aí, essa oportunidade, né, e esse contato com a Camila, ela passando toda a experiência, eu falei: "Essa mulher tem que contar a história dela". Até que quando surgiu o movimento, né, do Elas Pode, não sei se você lembra, Gabi, eu falei: "Mas Camila tem que falar, Sim. Camila tem que falar". E ela naquela resistência de que não falar, ainda bem que a gente conseguiu convencê-la, né, Camila? Estamos Estamos me aqui sentindo hoje. até estranha, hein, do outro lado, assim, mas, assim, fico lisonjeada, né, de estar aqui desse lado. Eu sempre estive do lado do fazer, né, e nunca do lado de contar a história. E eu sou sempre essa pessoa, né, em todos os lugares que eu passei, eu acredito que eu tenho muito essa marca. Eu gosto do organizar as coisas, eu gosto do executar as coisas, e não existe para mim o "você não pode". O "não pode", para mim, é muito desafiador. Cutuca. Ele me instiga, né. Então você falando aí: "Ah, empresária, engenheira agrônoma", as 1000 coisas que eu faço, mas eu acho que tem uma coisa que me define muito, que é a inquietude, né. Camila, e para chegar nessa inquietude, mas vamos lá para o início, Uhum. né? Por que agronomia? Quem te inspirou? Ou antes disso, se você quiser contar também, por exemplo, lá atrás na sua trajetória, né? Para ser a Camila que foi para a universidade, se tornou né, universitária, depois agrônoma, hoje empresária no ramo do agronegócio, inspiradora das mulheres, mas lá no início. Tá. Vamos lá. Na verdade, quando eu decido fazer agronomia, o meu sonho, a minha verdadeira vontade era seguir uma carreira de veterinária. Mas naquele momento eu sinceramente não sabia o que era o quê, né. Nós escolhemos a nossa carreira muito Sim. nova, e a única coisa que eu sabia é que eu gostava muito de animais, né. E naquele tempo, eu sou meio, né, eu tenho uma trajetória já assim, né. E aqui em Aracaju não tinha veterinária na faculdade pública, né, na universidade, na federal. E o meu pai sempre falou isso pra gente, né. Meu pai pagou colégio durante nossa fase infantil ali, e ele falava assim: "Eu não pago faculdade para filho". E ele falava isso com muita clareza, todo mundo em casa sabia disso. Então a gente tinha que estudar e entrar na universidade federal. E eu lembro que a escola à época, ela oportunizou a gente conhecer várias profissões, né.
E eu lembro que eu me identifiquei muito com essa carreira, né. Quando eu li: "Ó, aqui também tem animais", né. Sim. Só que hoje, e eu acho que já há muitos anos, né, eu nunca tive um saldo dentro de mim de tipo assim: "Poxa, se eu tivesse sido veterinária", não tem essa essa dívida para trás, né. Depois que eu entro na agronomia, eu me identifiquei demais, mas foi muita identificação. E claro que dentro do que eu vinha estudando, eu conduzi tudo para o lado da produção pecuária, né, que é o que eu mais exerço do ponto de vista técnico, a minha carreira. Então hoje eu mexo com pecuária de corte, pecuária de leite, ovino caprinocultura, que é onde eu fiz o mestrado, e sigo aí a linha da gestão. Você me perguntar, mas lá atrás, eu acho que uma das coisas que mais me fez ser quem eu sou hoje, aí eu tenho que reportar a meu pai e a minha mãe. A minha mãe, porque a minha mãe sempre foi aquela mulher que deu muito valor ao estudar, né. Então, assim, se nós estudamos lá em casa, tem o dedo da minha mãe, tem as mãos da minha mãe, né. E eu, por uma conjuntura, familiar, né, muitas pessoas sabem dessa história, né, quando eu era muito criancinha, minha irmã mais velha sofreu um acidente de carro que tornou-la amputada, e eu muito criancinha, eu tive muitas dificuldades na escola, né, então eu era uma criança que eu tinha dificuldade de aprender. Então tudo era muito pesado, né, a matemática, português, história, geografia, e a minha mãe sentava para ensinar, sentava para estudar comigo. E o meu pai, naquele jeito dele, né, e eu costumo brincar com ele inclusive, né, eu digo assim: "Eu tô aqui onde eu tô porque você fez tudo isso", né. Então até essa semana eu dando aula, eu contei essa história dentro da sala de aula. Quando eu tinha mais ou menos ali uns 9 aninhos de idade, 8 para 9 aninhos de idade, eu reprovei na escola, né, na minha dificuldade do aprender. E eu lembro, no dia que eu reprovei, o meu pai, me colocou no carro à noite, né, que era o horário que passava o caminhão do lixo, lá no bairro onde a gente morava. E o meu pai ficou perseguindo o caminhão do lixo durante mais de 1 hora, e eu dentro do carro, e o meu pai me dando uma lição, né, ali dentro. E ele falava assim: "Se você não estudar, nem carregar o lixo você vai poder, porque até para carregar o lixo hoje tem que fazer prova na prefeitura para poder ter esse emprego aí. Você tá vendo como a vida dele é difícil? Olha só, ele desce do carro, ele vai na calçada, ele pega o saco de lixo, ele joga, sente o cheiro, olha como o cheiro é ruim". E eu tinha só 8 anos, né. Então, assim, para os dias atuais, meu pai poderia até ser considerado um torturador, né. O que não foi à época, eu não tenho trauma dessa fase aí não, mas eu lembro dessa lição que ele me deu. E dali para frente, eu comecei a engrenar na escola. E aí eu comecei a virar uma boa estudante, uma boa aprendiz, né. E tudo bem, seguiu-se os anos, e eu lembro quando eu estudei no colégio de aplicação da Universidade Federal, e para fazer naquele tempo, tinha tipo um microvestibular, e a gente ia fazer essa prova. E eu lembro que quando chegou no meu ano de fazer, meu pai falou assim: "Não vou inscrever ela. Não vou inscrever ela porque ela é burra e ela não vai passar". Ele falou Simples desse jeito? simples assim. E aí eu lembro que eu fiquei muito triste com essa fala dele e tal. Ele sabia o que ele estava falando. E aí É que ele cutucava. eu fui na minha mãe, né, e eu falei assim: "Ah, mãe, eu queria tanto fazer a prova". E aí ela falava assim: "Vai falar com seu pai com jeito, que ele vai te inscrever", porque não era como o tempo de hoje, que você entra, abre um link e inscreve. Não, tinha que ir lá na universidade, levar as fotinhos 3x4, levar requerimento, levar histórico escolar, tudo bonitinho no dia certo. Então, na cabeça dele, ele: "Eu não vou perder meu tempo com isso, porque essa menina não vai passar mesmo". E aí eu fui e, fiz a prova e passei. Passei bem? Não passei bem. Eu passei em penúltimo lugar, à época. Só que aquilo ali me deu um gás tão grande do tipo assim: "Você é capaz, tá vendo aí? É só tentar. Se você tentar, você pode, se você tentar, você consegue". Então, do dia que eu entro na escola de aplicação em diante, aí eu já não consigo mais mensurar com vocês, porque eu sempre fui numa crescente.
Eu acho que aquele período difícil, de dificuldade do aprender, para mim, enquanto criança, era um período realmente ligado àquela história da minha irmã, do era muito emocional tudo, né. Então, dali para frente, eu provei para mim mesma que eu podia. E então eu não parei mais. E aí eu lembro, recebi medalha em escola, medalha eu lembro que eu não me satisfazia em estudar apenas por um livro. Tudo que eu estudava por 2, 3 livros. Então eu gostava muito de autores, então se na sua escola tinha um livro diferente do meu, e você morava na minha rua, eu ia ler no seu livro também. Então eu sempre tive essa curiosidade, eu sempre fui um estudante curiosa. E aí, culmina e eu passo no vestibular, e aí já foi diferente a história do vestibular, porque enquanto para entrar na escola de aplicação, eu passei em penúltimo lugar, no vestibular eu passei em primeiro, né. Então foi toda uma festa que eu fiz, fiquei muito feliz, muito satisfeita, mas aí começa a história dos preconceitos. Ô Camila, nessa parte que você passa, né, em penúltimo e depois você passa no vestibular, qual é a reação do seu pai? Vamos retomar, que eu acho que é interessante. Eu acho que sempre as mesmas, meu pai nunca foi aquela pessoa de fazer festa. Então ele sempre vai achar que foi sua obrigação ali passar. Sempre. Não foi mais que obrigação. Tipo, paguei colégio pra você passar. Não fez mais que obrigação. A Exatamente. mulher, a mãe acolhe, o pai corta, que joga para a vida. Então, E meu pai é pai de 3 filhas, né. Meu pai não teve filho, então ele é pai de 3 meninas e a gente tem essa brincadeira em casa, né, diz que só é pai de menina quem suporta, né. Tem que ter postura para falar, né. Mas assim, Exatamente. eu achei interessante você dizer que a fala dele foi pesada e, ao mesmo tempo, eu conhecendo você como eu conheço e a história e sua família, eu vejo que essa fala dele não foi tão pesada assim, porque a crítica, quando você dá uma crítica só no intuito de diminuir, né, é muito diferente de quando você dá no intuito de injetar. E Uhum. ali ele deu no intuito foi de o que ele injetar fez. ânimo e É essa porque eu reviravolta. acho que tanto eu quanto a minha irmã mais velha, a Bianca, meu pai sempre soube que a gente tinha um perfil parecido com o dele. Então é um perfil do tipo: "Não diga que não pode, não diga que não vai dar certo, não diga nada disso, porque vai, a Ela gente gosta vai do encontrar desafio. caminhos para isso", né. Então a minha irmã, ela segue na área de saúde, mas ela também é uma liderança na área de saúde, né. E ela também é como a gente, assim, não tem tempo ruim. Minha irmã, tipo, vai regular pelo SUS, ela vai lá na secretaria da piboca Fila para do fazer essa SUS. regulação, entendeu. Então eu acho que a gente vem dessa inquietude, somos assim, né. E é isso, e aí voltando, né, quando eu entro na universidade, no primeiro dia de aula, eu recebi o meu primeiro preconceito. Camila, qual era a proporção da sua turma, A proporção da entre homens e mulheres? minha turma é filha única de 30, né, e tínhamos 20 homens e 10 mulheres, né. Claro que no meio do caminho aí alguém foi ficando para Desistindo. trás, Uhum. né, e eu acho que das 30, das 10, eu acho que 8 formaram, 2 não. E aí dessas 8, Quem que está no mercado ainda? eu acho que 4 ou 5. 4 ou 5? É um bom número, É, 4 ou 5 tá pelo no menos no mercado. mercado. Mas normalmente, assim, elas migram, né, elas vão para outras carreiras, elas fazem concurso de empresas, que não seguem a carreira da agronomia, e aí elas se empregam e seguem. E aí você falou foi o preconceito, né, o que que você ouviu? Foi, então, quando eu passei em primeiro lugar, como eu falei, né. E aí eu lembro que eu cheguei para a primeira aula, bioquímica, um dia de segunda, 7 horas da manhã era a nossa aula de bioquímica. Acho que não era nem um professor de agronomia, era? Não, era Era. um professor da biologia. É. Paulo de Paulo de Tarso, Tarso. nunca vamos esquecer, né. Você era da turma Gabi é dele? da minha Ah, turma, que legal. sim. E aí eu lembro que tinha um mural, e aí eu fui no mural, a gente chega meio perdido, né, a gente meio verdinho, novo, e aí eu fui no mural, descobri qual era a sala, e aí eu fiquei procurando o meu nome na lista. E aí meio perdida, eu acabei falando um pouco alto ali no mural, e eu falei assim: "Nossa, eu não consigo encontrar onde que é essa aula, eu vou perder a aula", no ritmo que eu estava, né. E aí o menino falou assim: "Qual que é a sua aula?" Aí eu falei bem assim: "A minha aula é aula de bioquímica". Aí ele fez: "Como é que é teu nome?" Aí eu falei: "Camila Xavier Costa". Aí ele falou: "Ah, você é o primeiro lugar". E eu falei bem assim: "Aham".
Aí, só que eu não queria entender por que que ele sabia o meu nome, né? Uhum. Ele falou bem assim: "Porque eu sou o segundo lugar e você passou na minha frente por causa de 169 pontos". Diga. E esse menino foi meu rival, vamos assim dizer, né, não vou chamar de inimigo, que nós não somos inimigos, mas ele foi meu rival durante todo o curso de agronomia. Durante os 5 anos de agronomia, nós nunca fizemos um trabalho juntos de grupo, porque ele era de um grupo e eu era de outro. Aí você me pergunta: "Por que eu queria assim?" Não, porque ele quis assim. Então aí foi o meu primeiro preconceito. E claro que lá dentro do curso encontrei vários outros, né. Concorrência ali acirrada, né? Ah, colegas que não te incluía em coisas porque ele tinha medo da sua capacidade, medo de você se destacar e ele não. Colegas que, dizia que você não ia participar de um determinado, curso ou de uma determinada exposição agropecuária, porque claro, lá tava os holofotes das empresas, né, e você podia aparecer muito. Então, disso aí eu tenho uma coleção de histórias, né. E tem uma coisa que me marcou muito, aí já formada, né, dos meus professores, a pessoa que mais me marcou sobre um ponto de vista do preconceito foi uma professora. E eu lembro dela falar assim que eu devia desistir do curso de agronomia, porque como eu sempre gostei muito de pessoas, né, essa é uma característica que eu tenho, eu gosto muito de gente. Uhum. E eu gosto de estudar gente, e eu gosto de entender o que está por trás daquela reação, e eu sempre fui assim, sempre gostei de ler sobre o assunto, ler sobre comportamento humano, eu tenho formações em comportamento humano, e claro, na época não tinha, mas eu lembro dela me chamar na sala dela e ela me convidar a sair do curso, e ela falou assim: "Você devia fazer psicologia". E eu falei assim: "Eu não vou fazer psicologia". Só que aí a ironia do destino, né, hoje, o que que a gente mais reconhece, né, tipo, nas ciências agrárias, os profissionais, das agrárias, eles têm que aprender a lidar muito com pessoas, porque as pessoas do meio rural, elas são pessoas completamente diferentes das pessoas do meio urbano. Então a gente precisa ter tato para lidar com essas pessoas. Então eu acho que eu estava no caminho certo, eu estava estudando agronomia, que era algo que eu queria, mas ao mesmo tempo eu gostaria de entender mais de pessoas. Todo agrônomo de campo é muito psicólogo também, né, tem Sim, dessas atribuições na atividade. mas aí se a gente for para nossa grade, não tem nada Não que tem abranja nada. isso aí, É, né. eu acredito que em todas as profissões a gente precisa um pouquinho, né, porque a gente está lidando com pessoas, né, e a gente precisa entender, né. Será que ela visualizava que era um desperdício você ser um agrônoma e Acho que deveria não, ser uma psicóloga? acho que não. Era simplesmente Não porque senti você se isso. destacava demais e Eu acho que ela achava bobo os meus estudos na área de pessoas, entendeu. sim. E então ela não conseguia casar as 2 informações. Mas está tudo certo. O importante é que eu não desisti, mas tive o estímulo, né. Uhum. Talvez se a minha cabeça não fosse a cabeça que eu tinha, eu poderia ter desistido. Mas eu sempre acredito que as coisas acontecem como devem ser, e a gente acaba, eh, acolhendo ou ultrapassando barreiras, porque é para ser, entendeu? Então, isso nunca só que aí a gente vai criando alguns traumas, né. Eu acho que a mulher do agro, ela tem muito essa questão do não poder demonstrar sua sensibilidade, porque a sensibilidade ela é muito mal vista, né, principalmente quem está em cargos de liderança, essa sensibilidade ela é mal vista. E eu lembro de várias aulas que eu fiz, aulas práticas que a gente fazia, e eu lembro de professores, falar assim pra gente: "Que qualidade de agrônomo são vocês? Que chove, vocês vão para a copa de uma árvore. Que chove, vocês procuram um abrigo". Gente, é questão de saúde, né. Choveu, a gente vai se abrigar para não ficar gripada, para não ter uma febre. Mas é a questão da mulher ser o sexo frágil, né. Exatamente. E vocês não querem, tipo, bagunçar o cabelo? Eu vi muito dessas coisas, né, só que eu era tinhosa. Então eu lembro de um professor nosso, e ele falava assim: "Que qualidade de agrônomo são vocês que ficam fugindo de chuva?". Aí eu lembro que uma vez choveu, mas choveu feio, e eu cruzei os braços na frente dele e fiz bem assim: "Pode dar aula, professor, não tem problema, os outros saíram, mas eu vou ficar aqui para assistir sua aula". E tomando chuva. E ele? E ele Enfrentou. querendo me matar, né, tipo: "Essa menina não vai se abrigar não?". E eu falei bem assim: "Pode dar aula, professor". E aí, vamos adiantar
quando eu chego no mestrado, e eu fiz mestrado na Paraíba, né? E também é um ambiente muito, 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 muito masculino. E eu fiz mestrado na zootecnia. E lá eu tive um outro professor, até hoje, eu acho que se eu vê-lo, eu tenho um frio na espinha. Porque era um professor super desafiador, autoritário, né? E eu lembro que eu tinha uma bolsa da Embrapa. O meu trabalho, o meu projeto de pesquisa era da Embrapa. Então, eu ia fazer as aulas e eu voltava. Todas as semanas eu ia e voltava. Eu virava 2 noites no ônibus, indo e Era na voltando. Embrapa de Aracaju, Na Embrapa Semiárido. semiárido. Só que eu tinha um apoio aqui na Tabuleiros Costeiros, né? Uhum. E aí, eu lembro que uma vez eu fui, então eu levava a quantidade de roupa numa mala necessário para os dias que eu vou ficar lá, né? Os 3 dias que eu vou ficar lá em aula. E aí eu lembro que quando eu cheguei lá, a secretária do departamento falou assim: "Olha, o professor fulano disse que sábado você vai para o campo. Você vai ajudar a conduzir um experimento de maniçoba". Eu falei assim: "Gente, eu não tenho nada a ver com essa maniçoba aí não". Só que era uma ordem, ninguém perguntou se eu queria ir não. Se E você aí podia. eu lembro que eu cheguei em casa, eu tinha uma república lá em Areia, na Paraíba, onde eu estudei, né. E aí quando eu cheguei em casa eu falei para as meninas, para as minhas colegas de república, né. Aí eu todas elas saíram da sala e cada uma voltou com uma coisa para me dar. Uma trouxe um filtro solar, uma trouxe um chapéu de palha bem grandão, e a outra trouxe o quê, Camila? Acho que uma bota, que eu não nem bota eu levei, né, porque eu só ia ter aula de sala, né. E aí eu fiquei com medo, eu falei assim: "Nossa senhora, eu vou pra uma guerra". E elas conheciam esse professor. Conheciam que elas já vinham da graduação de lá. E aí tudo bem, liguei para casa e eu falei assim: "Ó, eu não volto essa semana aconteceu algo aqui e eu vou ver o porquê e tal". Resumo, a ordem era 5 horas da manhã você precisa estar na reitoria que o ônibus sai de lá. Eu fui. Cheguei lá e aí eu não tinha roupa manga comprida, né, então eu fui com a roupa, e aí quando eu cheguei lá que os meus colegas começaram a gente tinha que aguar olha o que era o experimento. Tava morrendo as maniçobas lá e a gente tinha que aguar 1 hectare de maniçoba de balde. Nossa, Aham, aham. Eu não me pergunte quantas plantas tinha, porque eu não sei fazer o cálculo do estande de maniçoba. vamos ver se ela aguenta. E aí a gente começou a raiva era tanta, gente, eu acho que a raiva de vez em quando ela me dá uma motivada, sabe. Que eu acho que a raiva é diferente da tristeza, a tristeza ela paralisa, a raiva ela movimenta a gente. E a raiva era tanta da ordem que eu tinha recebido, que eu peguei um balde de um lado e um balde do outro. De quantos litros? Eu acho que de uns 5 litros os baldes. Ah, E aí, fomos, né, e tchá, tchá, tchá. E aí eu lembro que quando chegou no final, eu fui falar com ele, né, com o professor, e aí ele falou bem assim: "Olha, você é realmente muito valente, porque eu vi você começando com 2 baldes", eu disse: "Ela não aguenta 10 minutos, mas você chegou até o final com os 2 baldes, você está de parabéns". Então era um desafio, era um teste. Nossa, E foi. cruel. Foi. O tempo todo, né. Isso são histórias que nos marcaram e que eu lembro, mas tem histórias que eu nem lembro mais, a verdade é essa. Eu lembro que logo depois que eu formei, e a gente fica procurando um lugar ao sol, né, no mercado de trabalho. seu espaço. E aí um colega nosso, colega de sala nosso, né, colega Dorival, e eu lembro que ele trabalhou numa empresa muito famosa aqui em Aracaju, aqui em Sergipe, e ele pediu para sair dessa empresa. E eu falei assim para ele: "Me indica". Indica para eu ir para o seu lugar. E aí ele falou bem assim, ele sempre me chamou de minha comadre, né. Aí ele falou assim: "Minha comadre, eles não contratam mulher". Eu levei isso na cara. E eu falei bem assim: "Sério?" Ele fez: "Sério. Porque eles entendem que a mulher não vai dar conta de fazer tudo o que precisa fazer, tipo, apertar a porca de trator, regular a plantadeira, esse tipo de coisa", entendeu. Então, essas empresas nunca foi um ambiente possível para mim, né. Mas eu acredito que dentro dessa trajetória profissional, Deus sempre foi muito bom comigo, né. Eu galguei lugares aí que muitas pessoas não tiveram a mesma oportunidade. Claro que tive muito esforço, muita força de vontade, muito estudo dentro,
E é uma coisa que eu tenho muito comigo, sabe, Aline? Eh, por mais que não te queiram num determinado lugar, por mais que não gostem de você, porque se nem Jesus Cristo agradou, quem sou eu para agradar 100%, né? Eh, as pessoas que precisam do teu conhecimento, elas vão se dobrar a você. Então eu vivi isso várias vezes, né. Várias vezes me cortaram de alguma coisa, várias vezes me cortaram de um projeto, várias vezes ela não, ela não, ela não. "Ah, mas por que ela não?" "Não, porque eu queria uma pessoa, assim, mais agro", Já ouvimos né. isso. Já tivemos essa história também, né. "Ah, porque eu queria uma pessoa mais agro", então, assim, aquela pessoa rotulava que eu não era agro, né, e eu falei assim: "Gente, o que mais que eu posso fazer na vida para ser agro, né?" E eu lembro de meu nome sair para, por exemplo, dar palestras em exposições agropecuárias e o nome não é aprovado. Aquele nome não é aprovado. Só que tem muita gente aí que faz esse tipo de coisa, mas nem sabe que eu sei dessas histórias, né. Eu guardo aquilo ali para mim, tá tudo certo, não era para eu ir, não era para eu ir, não era para eu estar lá. A gente vai guardando, mas o mundo gira, o mundo roda, e aí você é quem tem o conhecimento sobre algo novo, um projeto novo que vai vir, e aí eles vão te chamar. Você, na atuação profissional, você, atuou em órgãos públicos, Sim. empresas privadas? Conta um pouco dessa trajetória dos setores que você conseguiu, exercer a função, alguns Olha, desafios. lá no início eu trabalhei para a prefeitura, trabalhei para o governo do estado, trabalhei para empresas privadas também, empresas particulares, mas aí já, não vai para o cargo de agrônoma, né, Uhum. fica ali no meio do negócio, mas, aí depois eu ingressei como instrutora de campo, né, instrutora de produtor, que é via Sistema S, Senar, e eu fui fazendo minha carreira. Só que chega num determinado ponto aí, tem mais ou menos uns 11 anos isso, eu precisei fundar uma empresa, né. Então eu só ia conseguir novos contratos, novas oportunidades se eu tivesse um CNPJ. E aí é quando eu decido que para mim não foi trabalho nenhum, porque eu venho de uma origem onde minha família tem empresas, né. Então se eu pegar lá atrás o meu bisavô, ele já tinha empresa, meus avós, meu pai. Então para mim não é trabalho nenhum ter uma empresa, e se o caminho que o mercado está me mostrando é esse, só para você ter noção, com a minha empresa eu já prestei serviço para a Embrapa. Uhum. Né. Então eu prestei serviço para a Embrapa, eu prestei serviço para o governo do estado, a gente presta serviço aos produtores rurais direto, a gente presta serviço a Sebrae, Senar, Sescope, tem outros tipos de empresa que nos contratam também para nos como é que eu posso dizer? Para você fazer, tipo, finalização de projeto, né. Às vezes eles conduziram um projeto de campo, mas eu vou lá fazer só a finalização do projeto. Então é uma coisa que eu venho fazendo muito. E mais recente, eu diria aí mais ou menos uns 3 ou 4 anos, né, da pandemia para cá, aí a empresa começou a ter trabalhos mais autorais, né, trabalhos que você mesmo lança a proposta e, civis, né, pessoas físicas, é quem compram esses trabalhos, que são os cursos, que são os workshoppings, né, e aí o digital veio para ficar, né, as mentorias. Então, é até uma coisa que eu brinco, né, poxa, esse tal desse digital veio e me deu mais conforto. Qual é o conforto? Antigamente, eu precisava viajar as 4 semanas do mês. Hoje, eu já tenho o privilégio de viajar 2 semanas e as outras 2 semanas eu fico em Sergipe. Quando eu estou em Sergipe, não significa dizer que eu não estou trabalhando, significa dizer que eu estou fazendo trabalho em casa, né. E às vezes eu vou no interior, atendo o produtor e volto. Então eu tenho um mix aí de serviços e produtos que me ajudam a seguir essa trajetória e eu gosto muito, né. Eu gosto muito da consultoria. Camila, você, né, você mostra muita força, a gente sabe da sua força, e aí é uma oportunidade de dar apoio, né, ser essa fortaleza ou referência, né. Na sua trajetória, quais histórias você teria para contar de algo que você viu e falou: "Opa, deixa eu ver se eu ajudo de alguma forma", principalmente, né, em relação às
vou chamar de meninas, as mulheres que que ainda estavam entrando no mercado, ou estavam Uhum, estagiando, vivenciando uma situação que pela sua formação, porque você já teve esse empurrão do seu pai, depois essa percepção de estudar na parte mais de psicológica, né, de entender as pessoas, e aí você se torna, né, não blindada, porque a gente sabe que nunca é blindado, mas você sabe como reagir, né, a uhum, determinadas situações. Só que a gente vê no cotidiano Que nem sempre todos estão preparados, preparados né, para aquela para situação. lidar com todas sim. as dificuldades. Olha, tem um fato que eu lembro com muita clareza, assim, e para mim, assim, eu nunca me arrependo de nada que eu faça, nunca. Tipo: "Ah, fiz, deu errado, ok, era para dar errado mesmo". Eu não tenho um arrependimento, né. Então, eu lembro de um fato de uma menina, na verdade, eu era supervisora dela, e num determinado momento ali, quiseram quebrar o contrato dela, né. E aí eu quis entender o que estava motivando aquela quebra de contrato, né. Não foi aqui, foi no estado de Rondônia, né. E aí por trás daquilo tinha uma falta de conhecimento de uma pessoa, achando que ela tinha que ter uma função que o contrato não dizia isso. Então de forma alguma ela estava errada. E aí eu fui pra briga, né. E aí eu fui pra briga, eu peguei o carro, eu fui estar com a pessoa que estava pedindo a quebra de contrato dela, e eu pedi para ele explicar o porquê que ele queria tirar. E aí ele explicou com os motivos mais banais do mundo, e eu só falei assim para ele: "Se o senhor quiser que eu tiro, mas nós estamos perdendo a melhor profissional do nosso grupo". Automaticamente, eu falava com o meu superior e eu falava assim: "Eu vou tirá-la, agora você pode arranjar um lugar para botar ela, porque embora ela não vai". Então, assim, eu sempre fui essa pessoa e aí eu não sei até que ponto isso é bom ou ruim, tá, mas eu sempre fui a pessoa que eu vou por tudo ou nada. Eu não tenho medo da consequência, eu não tenho, nunca tive. Então, até ontem eu estava fazendo uma fala final num evento que eu participei, e eu falei bem assim: "Gente, se não gostou, é simples, é tirar meu CNPJ da lista, é assim que funciona". Então, assim, eu não tenho medo de consequência, porque eu acho que eu pago o preço. O preço que me cobrar, eu vou pagar naquela consequência. E aí eu lembro que eu, enfrentei isso, né, lá, mas eu enfrentei por mim? Não, eu enfrentei por ela, e eu tenho certeza que se ela fosse um rapaz, isso não estaria acontecendo. E aí, eu lembro que eu fui embora, agradeci por ele ter me recebido, eu era uma autoridade, né, e no outro dia, quando eu acordei, tinha um áudio dele, e o áudio dizia: "Eu não costumo voltar atrás em nenhuma das minhas decisões, mas por respeito a você, eu vou voltar atrás na minha decisão". E aí eu fiquei muito agradecida, e aí orientei ela como ela deveria agir, o que é que ela devia fazer, com base no que ele queria, né, na ação dela. E hoje ela é o braço direito lá dessa empresa, Tá até hoje lá. até hoje, tá até E hoje. ela nem sabe, né. Não sabe dessa história, nunca contei isso pra ela. Vai ficar sabendo através do pod. Outra coisa, eu queria saber, Camila, assim, que a gente fala muito, a gente, tem essa trajetória e a gente vê que, como você relatou, né, desde o primeiro dia de aula sofreu esse preconceito e que na grande maioria vem por parte dos homens, né, não que não venha por mulher também, que a gente também sofre preconceito por mulheres, mas assim, eu queria que você lembrasse de alguma figura, pode ser feminina, no caso masculina, né, que tenha te incentivado, né, que tenha feito o inverso, né, que a gente também tem, né, homens que reconhecem e que valorizam a mulher, são poucos, mas a gente ainda tem. E assim, eu acredito que quando você fala aí da história do seu pai, eu acredito que ele seja uma dessas pessoas, mas eu queria ouvir você. Tá. Meu pai até hoje, né. Então, assim, quando eu me arrisco em novos trabalhos e eu tenho medo de fazer alguma troca, alguma escolha, e ele fala sempre assim pra mim: "Vai,
Se der errado, você volta. Tipo, a gente tem uma criação muito do tipo, tem que acertar sempre, né. E esse acertar sempre, a gente não tem esse controle. É uma cobrança, né, uma Não tem esse autocobrança. controle. Então ele fala assim: "Vai, se der errado". Eu lembro quando eu decidi ir para Rondônia fazer esse trabalho lá, e eu fiquei com muito medo, né, um território que eu não conhecia, e meu pai falava assim: "Você vai, se não der certo, você volta, porque a gente vai estar sempre aqui". Que Então isso é interessante. estimulante, né. Aham. Além dele, você vê alguém? Vejo aí outras pessoas na minha trajetória. Por exemplo, eu tive um coordenador, um chefe, né, ele era meu superior aqui numa empresa. Uma empresa, ela era privada, mas ela era terceirizada de um órgão público, né. E era um colega, engenheiro agrônomo, essa pessoa. E eu lembro que quando eu pedi para sair, que era quando eu ia fundar a empresa, né, e Uhum. para eu fundar a empresa tinha muitos riscos ali envolvido, eu era carteira assinada, Aline, e eu ganhava o piso do engenheiro. Então como era que você ia abrir mão de uma carteira assinada, piso do engenheiro, e eu ia abrir um CNPJ? E olha que tem essa ressalva, né, é difícil um engenheiro agrônomo, dependendo, ganhar o piso, Aham. dependendo, né. E eu ganhava, nesse tempo eu ganhava. Eu sempre ganhei bem, tá, Aline? É importante fazer essa ressalva, eu sempre ganhei bem, porque como eu sempre trabalhei desde muito criança, né, com meu pai, nas empresas do meu pai, eu sempre fiz conta. Você sempre E soube se posicionar eu sempre também, né. fiz conta. Se eu fizer conta e se eu, por exemplo, eu pensar assim: "Eu vou vender coentro na feira, vai dar mais do que isso", eu opto por vender coentro na feira. Para mim não existe trabalho bom ou trabalho ruim, existe trabalho. E o que me traz retorno é remuneração. Remuneração, reconhecimento, embora reconhecimento eu não espero muito, porque aí eu dependo do outro, né. Então assim, você me pagou pelo meu serviço, tu não me deve nada. Eu fiz bem feito? Fiz bem feito. Você me pagou? Ok, você não me deve mais nada. Não tem uma coisa que se fica assim histórica, né, não me deve nada. E aí eu lembro que quando eu fui fazer a fundação da empresa, eu estava nesse trabalho de carteira assinada, né. Eu fui carteira assinada poucas vezes na minha vida, tá. Acho que 2 ou 3 trabalhos eu tive de carteira assinada. E aí o meu chefe não aceitou, falou: "De jeito nenhum". Aí eu falei: "Não, mas eu tenho que ir lá para Brasília, eu tenho que participar de um treinamento". E tipo assim, como que eu ia? Ele: "Vou te dar férias". E aí ele me deu férias. Eu tirei 15 dias de férias para ir para esse treinamento em Brasília. E quando eu fui para lá, eu, claro, levei um trabalho para ficar fazendo lá, e quando eu retornei eu entreguei esse trabalho, era um projeto, né, que eu trabalhava nessa empresa na frente de fazer projetos, né, elaboração de projetos. Eh, e eu lembro que ele sustentou isso durante um tempo, né, e chegou um momento ali que já estava, tipo, acontecendo propostas diferentes e eu falei assim: "Olha, já não dá mais para eu segurar". Mas eu fiquei, tipo, uma contratada carteira assinada, mas prestando serviço, tipo, de casa, porque ele queria, que ele achava que eu tinha um resultado muito bom. E eu tenho muita gratidão a essa pessoa, porque a minha passagem do carteira assinada, né, do CLT para a empresária foi muito suave, foi muito tranquilo, foi muito seguro. E foi tipo, eu tinha certeza de que o que eu ia ganhar pela empresa era maior do que eu ganhava como carteira assinada, e sempre foi assim. Tem um misto dele querer te ajudar, Sim. ou ele não queria Não perder a querer te profi perder. perder Eu acho que os os 2. Eu acho 2. que as 2 coisas. Eu acho que não tem como ele me ajudar se não tiver um motivador para ele por trás. Uhum. Mas, assim, indiscutivelmente, eu tive colegas que não tiveram essa oportunidade. Você pensa assim: "Vou virar empresário", ok, mas você vai virar empresário com muita dificuldade, sem muitas vezes ter dinheiro, inclusive, para bancar essa abertura de empresa, né. E eu fiz com muita naturalidade. Por quê? Porque essa pessoa fez essa sustentação. E eu lembro que ele falava assim: "Não se preocupe, eu vou falar para as pessoas", tipo, era uma equipe, né. E ele falava assim: "Eu vou falar para as pessoas que você está fazendo um serviço para mim". Eu falei: "Ok". E realmente eu levava o serviço e eu trazia o serviço. Só que nesses 15 dias, 20 dias que eu ficava fora, eu fazia produção de que quem passava 30 dias da empresa não fazia. E então foi uma coisa que começou a me incomodar muito, e eu decidi virar empresária, né, ter o CNPJ,
foi que eu trabalhei para empresas que eu fazia serviço de 5 engenheiros, só que eu ganhava o dinheiro de um, e os outros ganhavam sem trabalhar, ou trabalhando muito pouquinho, né. Então isso começou a me incomodar, e a minha cabeça pensante aqui começou a pensar: "Como que eu faço para driblar isso aí?". E só tinha um jeito, eu virar um CNPJ, eu ter empresa, e aí acabava com isso, entendeu. Então foi assim. E tem outras pessoas, com certeza, aí eu posso falar de um gerente que eu tive dentro do Senar Sergipe, que foi o Célio Dantas, é uma pessoa que eu gosto muito, né, é uma pessoa que me incentivou muito, e até eu lembro outro dia eu precisei mandar uma mensagem para ele, né, e eu falei assim: "Ô Célio, tudo bem? Aqui é Camila, que trabalhou com você, na frente das instrutorias". Aí ele: "Eu sei que você é, menina, não é porque você virou famosa que eu desconheço você não". Aí eu falei: "Famosa? Eu não sou famosa". Mas, assim, tem pessoas aí que eu não vou esquecer, não vou esquecer de jeito nenhum. Tem o superintendente da empresa Senar, que foi o Dênio, deu muita oportunidade para mim, e eu nunca vou esquecer isso, nunca. Todos eles eu tenho muita gratidão. Se eu tô aqui, tem as mãos dessas pessoas, sem dúvida. Camila, e como é a parte engenheira agrônoma, mulher, empresária, Sergipe? Como é que foi Hum, essa condução, essa conquista de espaço, né? Porque você falou que a transição foi muito leve, né? Perto dos colegas, porque nunca é leve, de fato, assim, né? A gente sim. tem sempre um desafio, mas você já estava faturando, mas no dia a dia, como é essa empresária No agrônoma no agro, né? Olha, eu acho que de uma forma geral, no Brasil, não é fácil ser empresário, né. Então, nós temos uma carga de impostos que não condiz, né, com a realidade das empresas. E isso acaba nos frustrando um pouco. Só pra vocês terem noção, o mês que eu mais trabalho, o mês que eu mais emito nota fiscal, o meu imposto muda de alíquota, ou seja, eu aumento o percentual de desconto. Então, assim, tem horas que dá até tristeza, eu falo assim: "Pô, trabalhei para deixar mais", né. Uhum. Eu olho assim, eu fico com raiva, né. Eh, não é fácil, só que o que que o empresário aprende de uma ele tem que ter essa máxima, né, o dinheiro a gente produz. Então eu posso estar numa semana atípica, uma semana de baixa aqui na minha empresa, eu olho assim para um lado, olho para o outro: "Ó, vamos criar um novo curso e a gente vai fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa", eu falo com as meninas assim. Então, assim, o empresário, ele tem uma visão de mercado que poucos têm, porque ele busca isso, né. Então eu percebo muitas colegas minhas, muitos colegas meus, com uma visão extremamente limitada do mercado. Até dá uma agoniazinha, assim, no meu coração, eu digo: "Não, o mercado não vai para aí não", porque é como se eu tivesse eu tenho às vezes essa sensação, eu tô assim 3, 4 passos na frente. Eu acho que o empresário que não tá com essa mentalidade, ele roda, Fica ele pra fecha as trás. portas, com certeza, sem dúvida nenhuma. Então eu vou produzindo. Se hoje você parar na minha empresa, parar lá no site dela, eu devo ter uns 14 a 15 produtos diferentes. Isso entre consultoria, treinamentos e palestras. Então, dá muita coisa, dá muita coisa. Já foi maior a empresa, hoje ela é menor, mas volta e meia o mercado faz assim: "Ó, a gente quer você aqui". Aí quando eu olho, é um danado de um contrato, que eu vou precisar contratar 15 pessoas, né, para conduzir esse contrato. Tem horas que eu perco, não é coragem, mas eu não hoje eu estou prezando muito pela minha paz. E aí dentro dessa paz eu falo assim: eu não quero não". Vê lá com a Aline, se a Aline não quer, entendeu? Mas eu entendo que a gente está precisando de muito de pessoas e de empresas nessa frente de execuções de trabalho. Porque eu lembro que quando eu formei em agronomia, e o mercado como era antes, em termos de agrônomo, a gente até fala, nem tem emprego para agrônomo em Sergipe, mas a gente vê muita mudança, muita melhoria, algumas culturas, por exemplo, o milho, que nem era praticamente plantado aqui, né? Essa virada, né, em termos de empresa, mulher, cabe mais empresa no estado, como é que Eu já sou uma pessoa de um contexto que veio da lei da terceirização, né. Quando eu falei assim para você, eu já prestei serviço para o Embrapa. Eh, eu acho que as pessoas têm que sair da modulagem de empregos padrões antigos.
né? Uhum. Onde eu passo num concurso, eu faço uma prova, eu viro empresa, eu viro funcionária efetiva de uma empresa. Hoje o mercado não comporta mais isso. Hoje esse profissional ele fica caro para o mercado, entendeu? Seria uma PJ também. Sempre, sempre no PJ, sempre, você não vai se arrepender disso. Porque tudo tem ônus e bônus, certo? Mas assim, se você pensar do ponto de vista do empregador e do empregado, é maravilhoso o CPJ. Porque o PJ, ele pode propor acordos. O CLT já vem pronto. Então você tem que seguir aquele acordo que está na lei. Então, eu acho maravilhoso o CPJ. Se você me perguntar, Camila, tem um empregaço ali para você e vamos contratar você na carteira assinada. Minha resposta vai ser sempre: não quero. Outro dia eu fui até abordado por uma empresa, e uma empresa grande aqui, que está fazendo um trabalho na eólica ali, e ela falou assim: eu preciso de uma profissional assim, como você. Eu falei: é carteira assinada? Aí ele fez: é. Aí eu falei: infelizmente eu não tenho. Eu não tenho essa possibilidade, porque tudo que eu tenho hoje, eu não vou abandonar para virar uma funcionária de uma empresa. Camila, a gente está quase encerrando, mas dentro dessa sua ótica, Hum. né? Qual o exemplo, o que você diria para as meninas que estão aí para entrar no mercado ou para formar, né? O que que você diria com toda essa bagagem? Eu acho que a gente tem que ter coragem, primeiro de tudo. Mesmo com medo, vai com medo, tá? Lá você vai encontrar gente que vai te ajudar. Mas eu acho que as pessoas têm que aprender a olhar ao redor. Eu acho que a gente está muito funcionando. Nós temos muitos do mesmo. Muitas pessoas estão iguais, estão funcionando das mesmas. Não tem especialidades, especialistas, com olhares diferentes, com características diferentes. E o mercado ele precisa disso. Ele precisa dessas pessoas. Então está todo mundo rodando igual. Então, quando a gente olha para o mercado e até para uma contratação, que às vezes eu trabalho com recrutamento e seleção de equipes, e olho assim, gente, não tem ninguém com um pensamento diferente, ninguém com um pensamento inovador. Eu acho que o que manda muito no nosso mercado é inovação. E eu acho que eu sempre tive essa característica da inovação e do olhar futurista. Eu nunca acho que é o hoje. Eu sempre penso que é o futuro. Pensar fora da casinha. Sempre fora da casa. Quando vem assim, olha, porque é esse mais esse vai dar aquele. Não, e se esse mais esse, a gente botasse uma pitada disso, desse uma coisinha diferente? E olha que nem eram os custos, viu? Então eu sempre tenho essa visão, né, do custo. Sempre quando eu vou fazer uma proposta, eu tenho receio da devolutiva ser, não vamos acatar porque você está onerando os nossos custos. Não. Eu sempre tenho essa política do fazer melhor com o mesmo dinheiro. E o mercado está buscando. Eu, particularmente falando, posso lhe dizer hoje, por onde ando, não enxergo mais as pessoas fazendo só serve homem. Não. Não tem mais essa característica. Mudou muito, avançou muito. Hoje se acredita muito na capacidade da mulher. E a gente está trabalhando muito, né, esses Chave virou, né? temas, muito. Hoje, até eu sou conselheira hoje no nosso CREA, né? E lá tem um programa Mulher também, que vem para incentivar essas mulheres a exercerem suas profissões sem medo de ser feliz, né? A gente recebe preconceito ainda hoje? Recebe. Tem preconceitos que eles são escrachados e tem preconceitos que eles são muito sutis. Até outro dia, brincadeiras à parte, que eu nunca acredito que isso é uma brincadeira. Sabe aquelas brincadeiras com fundo de verdade? Uhum. Outro dia eu estava participando de um evento e teve um problema lá dentro desse evento, né? E eu fui resolver. Por que eu fui resolver? Porque eu sou coordenadora do programa. Então, como coordenadora do programa, Programa Mulher do CREA, eu fui ao presidente e fui fazer uma negociação com ele, né? E o nosso presidente chama Dilson Luiz, eu acho que vocês não conhecem, né? Não. E apesar da gente ter frentes políticas diferentes, né? Eu e o Dilson, nós somos de lados diferentes na política. Nós nos damos muito bem, né? Tem um respeito muito grande ali e eu tenho um modo de conversar com ele, um jeito de conversar com ele me escuta, eu escuto, e a gente sempre chega num denominador comum. E aí eu lembro desse episódio, não tem muito tempo, deve ter no máximo 45, 50 dias isso. Eu fui, resolvi o negócio, quando eu voltei, que eu avisei, né, ó, gente, está resolvido, eu conversei com o presidente vai
vai bancar isso aí. E aí teve uma pessoa com um comentário extremamente infeliz, né. Na hora eu não respondi, porque não valia a pena para mim. Eu pensei assim: "Gente, eu não vou me desgastar com isso". Mas a pessoa chegou a dizer assim: "Nossa, eu fico admirado como você consegue as coisas com ele". E assim, sugestionando coisas, né. E infelizmente a mulher passa por isso. Né. Talvez se tivesse sido um homem fazendo a mesma negociação, fazendo as mesmas tratativas, tendo competência, habilidade e diplomacia, De porque negociação. foi isso que aconteceu, não tivesse escutado o que eu escutei. Jamais. E foi um colega. Se na verdade, se a gente quiser fazer conflito e confusão, a gente move processo ético. Mas eu nem acho que vale a pena. Nossa, só me desgastaria. Não vale a pena, não ganharia nada com isso. O que que eu fiz? Entrou aqui, saiu aqui. Eu estou dando esse depoimento aqui, porque, na verdade, não porque eu estou lembrando disso, nem lembro disso, mas porque eu percebo que muitas meninas novas que estão entrando, elas entram com medo desse mercado, porque é um mercado sujo. É um mercado que se utiliza de palavras assim, é um mercado sujo. E eu sei que a gente já está perto do final, mais do que o homem com preconceito, eu acredito que a mulher, a colega que nos trata com o preconceito, porque se a gente pensar do ponto de vista do machismo, o machismo ele é estrutural, ele é da sociedade. Então aquelas mulheres elas foram criadas sobre o mesmo universo. Então nem elas percebem que elas fazem isso. Muitas vezes elas não estão nem desperta. Então você, Aline, tem uma oportunidade de me indicar para algo, ou eu tenho uma oportunidade de te indicar para algo, mas não porque você é mulher, mas porque você é boa mesmo no que você faz e tá tudo certo. E eu não faço. Eu não faço, eu me omito, ou faz pior, puxa teu tapete, fala mal de você, te descredibiliza. Eu queria alguém mais agro, né. Você não deu para engolir, né, amiga? Então, O que que seria esse agro, né, eu tô tentando até e agora. muitas vezes, assim, são pessoas que você já ajudou bastante, você já estimulou bastante, já incentivou bastante, e você fica eu já fui essa pessoa, hoje eu não sou mais, que eu ficava procurando os motivos disso. Sim. Mas por que essa pessoa fez isso? Hoje eu não quero saber não, porque isso aí vai dizer mais dela do que de mim, e é ela com ela mesma. Seria um pouco mais de trabalhar para ter inteligência emocional, né, que aí você no Eu acho mercado que se a gente voltar na história da mulher, as mulheres foram sempre treinadas a competir. As mulheres competiam por casamento, as mulheres competiam por cortes, né, aquele homem que vai me cortejar, então era um homem e 15 mulheres para ser cortejado. E será que ele vai me escolher? Será que ele não vai me escolher? Às vezes eu assisto filmes de época, né, e mostra muito isso, né. E a gente ainda não rompeu isso. A gente ainda não rompeu, eu acho que a gente ainda tem no nosso subconsciente algo que nos leva para esse processo de competição. Se a gente está num ambiente de trabalho e chega aquela mulher com um batom vermelho ou um batom rosa pink muito forte, a gente começa a falar que ela está desnecessária, né. A gente coloca mas pô, é o gosto dela, ela acordou com vontade de usar aquilo ali, deixa a mulher usar. Que besteira, né. Isso não descaracteriza ela como pessoa e profissional. não vai deixar de ser agro, né. Não vai deixar de ser agro por isso. Se você pinta a unha de vermelho e olha que nós estamos aqui no Nordeste, e eu sempre, ouvi dizer que no Nordeste nós temos um ambiente extremamente preconceituoso. Ô, irmãzinha, vai no Norte para tu ver. O Norte é muito pior, a ponto de eu chegar para algumas colegas lá e elas tinham vontade, tipo, de pintar a unha de vermelho, mas elas não pintavam a unha de vermelho, porque quem pintava a unha de vermelho é prostituta. Olha que marca, olha que regra eles criaram lá. Isso é muito forte. Eh, e aí na minha trajetória aí profissional, o que que eu venho vendo? Eu venho vendo o mercado avançar? Venho. E eu posso lhe dizer, assim, que no que depender de mim, aquelas meninas, aquelas mulheres que me buscam, que me procuram e que eu puder incentivar, eu vou incentivar. Porque elas realmente estão tendo muito destaque no mercado. Elas se submetem a ser mais treinadas, a estudar mais. Então, ela acaba tendo diferenciais no mercado. E por que eu não vou contratá-la? Vou sempre contratá-la.
sempre, e vou sempre recomendar a contratação dela. Então, eu acho que isso tem muito de sororidade, a gente precisa ter essa sororidade, porque a gente podendo fazer, e se eu puder eu faço, a gente sabe que lá na frente ela pode dar 3, 4, 5 passos e ela encontrar uma criatura que vai fazer o oposto. E eu já quero que ela esteja mais forte, entendeu? Eu já quero que ela esteja mais forte. E é por aí. Mas a gente vem vencendo essas barreiras com muita maestria. Isso é verdade, né? E aí, Gabi, para nossa, né, a realização desse movimento do Mulheres Sergipanas do Agro, né, o Elas Pode, a gente contou com a ajuda de quem? Então, agradecer novamente aos nossos patrocinadores, Geraldo, da Agronorte, em Rio Real, fornecedor de produtos agrícolas, máquinas e implementos, drones e assistência técnica, a Regina, da Quero Mais Laticínios, em Nossa Senhora da Glória, ao agrônomo Paulo Viana, do Via Mar Praia Hotel, muito obrigada pelo patrocínio, a Alex Duarte, da Lavanderia Sol e Mar, e ao Centro de Beleza Ecledson, aqui em Aracaju. Muito obrigada. Eu agradeço a vocês pelo convite, né? Nunca imaginei estar do lado de cá, mas para mim, uma honra sempre. Show, obrigada.